Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo hoje. O vídeo hoje a gente vai falar do relatório gerencial e um pouquinho da situação do Urca Prime e do RPR. A gestão disponibilizou aí o relatório ontem e a gente já vai dar uma olhada, né? Um fundo aí de alto risco. Então a gente dá uma olhada um pouquinho mais rápida aí para ver como que está a situação, como que estão as coisas, né? Antes de mais nada, não é recomendação de compra nem de venda, nada do que for falado aqui no vídeo. É basicamente uma questão da minha visão, das minhas operações aí, dos meus investimentos, e cada um tem que saber o seu aí e avaliar seus riscos, tá? E aproveitando, se inscreve no canal, deixa um curtir aí no vídeo para dar uma ajuda, tá? Vamos lá, vamos falar então um pouquinho do Urca. A minha posição no Urca é uma posição aí de 5,19%. Ela é a terceira maior posição da minha carteira, né? Não é exclusivamente pelo dividend yield, é uma posição que se formou ali basicamente em subscrições, em emissões, tanto que o meu preço nesse ativo hoje ele é o valor da subscrição, R$ 102,50, né? Então tem toda uma questão ali de um histórico por trás para chegar nesse percentual. Pelo risco que o fundo oferece, o percentual teria que estar assim um pouquinho mais baixo. Eu ainda não vou reduzir, mas eu já tenho planos aí para reduzir um pouquinho o percentual. Mas vamos um passo de cada vez. Então essa é a minha posição no fundo, tá? É a posiçãozinha apimentada aí, digamos assim. Falando um pouco dos comparativos, tá? Entre relatório gerencial mês 5 e mês 6. Aqui, antes de mais nada, eu quero fazer uma ressalva. Tem dois itens aqui como explicarei, né? Esses dados em específico podem estar com um pouquinho de delay, eu vou falar o porquê, né? Eu já vi ali que não bate com o relatório gerencial, principalmente o caixa aqui no relatório gerencial fala 26%, se eu não me engano. Só que esses dois dados aqui eu extraio do informativo mensal que o fundo publica para CVM Receita, né? É um documento ali oficial. Então, vou depois mostrar, abrir aqui em tela para vocês para falar junto. Mas vamos lá. O VP sobre cota, né, aumentou aí de um mês para o outro, então de maio para junho aumentou um pouquinho, tá no ok. O P sobre VP, ele tá alto, né? Tava 1,11, a cotação caiu, então agora tá 1,09. Ainda assim é um PVP alto. Tem muita gente que está aceitando pagar frente ao que o fundo está entregando. O fundo está entregando dividendos recordes aí. Tem até o prêmio ali em 2021 foi o fundo mais rentável. Em 2022 tem grande chance de ser também. Então o pessoal aceita pagar, né? Mas é um pouquinho alto, tá com ágio. O dividend yield mensal, como eu acabei de citar, né, que está pagando bem, 1,80 no mês passado e 1,65 agora, né? Então uma queda natural, a gente já estava esperando essa queda. O do mês passado realmente foi sobre índices de IPCA muito alto. Então era esperada a queda, nada normal. O caixa dele, que eu vou explicar, estava em 59,49 e agora em 52,44, né? Já vou aproveitar e já vou passar os dois. E a alavancagem 44,73, 47 e 83, né? Aqui, se não me falha a memória, é o inverso. Mas enfim, ambos os números aí, como que eles são obtidos, né? O caixa eu pego pelo status invest, então lá tem o percentual e tem o montante que o fundo tem em caixa. E o status invest forma esse número com base no informativo mensal, que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Então no informativo mensal a gente tem um campo ali. Deixa eu descer um pouquinho a tela aqui, peraí. Ó, a gente tem um campo aqui, ó, que é o patrimônio líquido, ó, o patrimônio líquido e o ativo do fundo, certo? Sempre a conta de alavancagem que eu faço é
o patrimônio aqui, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V, dividido pelo ativo. Ou seja, 0,52, vamos tirar 1 e multiplicar por 100. 47,83 aqui o percentual atual. E como eu mostrei no relatório, né? Deixa eu voltar a tela cheia para facilitar. E como eu mostrei aqui, né? 47,83. Aqui, ó. Então, basicamente, é daquele documento que é tirado essa alavancagem. Não significa que o fundo tenha dívidas, assim como a gente fala em alavancagem em outros fundos. Não entendam por esse lado, né? E o que eu observei no Urca é que naquele documento, o que ele faz? Todo o valor que ele tem ali da captação, da subscrição, da emissão, ele aloca como outros valores a pagar, ele aloca como um passivo, né? Então, por isso que o PL fica bem mais baixo do que o ativo. E na medida que ele for alocando aquele valor, né, o caixa aqui vai reduzir e, obviamente, que a alavancagem aqui vai reduzir também. Tá? Então, é uma questão de particularidade pelo momento. Aí, o fundo, agora em julho, acreditou que já aloca tudo que tem que ser alocado, está falando isso no relatório. A gente vai dar uma olhadinha no relatório. Mas, enfim, basicamente esses dois itens não leve em consideração porque tem esse fator aí de como eles informam naquele documento e é tirado de lá. Tá? A base de cotistas aumentou e aumentou muito, 5 mil cotistas aqui a mais no período. Pessoal, aí é os caça dividend yield, né? Tá todo mundo atrás. O resultado do fundo caiu, né? Também já era esperado, assim como o dividend yield. O resultado caiu, era esperado, então tá como ok. As despesas, não tem nem o que falar, é muito baixa as despesas desse fundo em relação à receita. A alavancagem eu já comentei. A concentração aqui, ó, é um fundo que ele está com uma concentraçãozinha um pouco mais alta ali em 2 CRIs. Então ele tem um CRI que ele está com 16%, é 16 ou 19, a gente vai ver no relatório, e o outro aqui que ele está com 15%, né? Então, assim, são exposições em um mesmo ativo que eu acho que poderia ser um pouco mais diversificado, né? Mas a gente vai dar uma olhada ali. Então, é um item de atenção isso aqui. Vacância ele não tem. E fiz com o RPR, aqui está errado, mas é o RPR no relatório, no portfólio 13, né? É um número até um pouquinho alto aí, tem alguns FIIs aí que apostam também nos dividendos aí do RPR e na tese aí do RPR. Beleza? Então esses são os comparativos. Num geral, um item de atenção, né? E um item só que é meio que limitador. Tem muita gente que com ágil não faz compra de FII, então já estaria limitado nesse P sobre VP, né? No meu caso, eu também não compro. Primeiro que eu já estou com uma posição ali alta, como eu citei, e pretendo reduzir, né? Então não teria nem que falar em compra. E ainda que estivesse num momento de aportar mais nele, nesse P sobre VP eu não aportaria mais, né? Então eu deixo aí a oportunidade desse P sobre VP para quem aceita pagar esse ágio, ok? E esses dois CRIs a gente continua monitorando. Perfeito? Vamos falar um pouquinho do relatório gerencial, então, desse fundo imobiliário. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. Lembrando que eu não passo o relatório inteiro, eu falo pontos principais, né? Aqui eu vou começar com as taxas, aqui na esquerda. Então, como a gente pode ver, 25% ao ano, com um mínimo de 15 mil ao mês de administração, e 0,95 de gestão, né, aplicado sobre o PL. Somando as duas aqui, a gente tem um montante, né, 0,95 mais 0,25 de 1,20. Eu acho um pouquinho salgado essa taxa de gestão. Eu acho que deveria. Bom, aqui é uma questão deles lá se acertar, mas enfim, eu acho que teria que chegar ali numa taxa final para o cotista próxima de 1%, ao meu ver, né? É algo que é uma boa taxa para o gestor e desafoga um pouquinho para o cotista, né? Reflete ali, entrega para o cotista.
Aqui, obviamente, né, talvez até por isso que é uma taxa um pouco maior. É um fundo de altíssimo risco, então obviamente que exige um trabalho de acompanhamento bem mais ativo ali do gestor, né? Então, se continuarem fazendo um bom trabalho nessa linha, tudo bem pagar essa taxa um pouquinho mais alta aí que outros fundos, né? Mas é um item aí a se avaliar. E também a questão da performance, né? Eles cobram ali uma taxa de performance de 20% do QCD e IPCA mais 7. Enfim, né? É uma taxa que pode onerar bastante nós aí, cotistas. Talvez fazer aquela jogadinha de colocar a taxa de gestão aqui sobre o valor de mercado, o que aí, como é um fundo que sempre negocia com ágio, né, eles vão estar ganhando um pouquinho a mais do que negociar, do que é, é, calcular sobre PL, e aí tirava essa taxa de performance, enfim, né? É a minha visão aí, algo que talvez poderia ser feito. Então essa questão de taxas, aqui no relatório o fundo fala o seguinte, né? Ele cita um pouquinho das operações, então ele fala que as operações de loteamento, principalmente com ticket médio mais baixo, né, de baixa renda, está sofrendo um pouquinho mais, só que é notado ali que é um público que não desiste ali do empreendimento, né? Talvez comprou seu único lote, é, não tem um outro imóvel, nada do tipo, então não quer perder aquilo. Então eles apanham um pouquinho mais da inflação, só que não querem deixar de pagar e perder esse imóvel, né? Que talvez é o único imóvel e o sonho ali de realização da casa própria, né? Aqui eles falam dos empreendimentos de casas e prédios, que está com uma arrecadação ok. Empreendimento de multipropriedade, eles falaram que está surpreendendo aí, tá com inadimplência irrelevante, ótima performance. E operação de desenvolvimento, que também está tudo tranquilo aí na visão deles, né? Ótima performance. Então, basicamente, uma preocupação ou um sinalzinho de alerta só nas operações aqui de loteamento com ticket médio mais baixo, né? Só que ainda assim com um viés positivo por ser um público que não desiste tão fácil ali da compra, tá? Mais considerações da gestão, né? Eles falam que um item importante que é a questão da inflação, né? Que tudo indica que nós passaremos aí por períodos de baixíssima inflação e talvez até deflação. Então a gestão ela já se antecipou, né, como eles dizem aqui, e eles negociaram em todas as operações basicamente da carteira uma proteção contra a deflação, né, tendo um limite máximo de efeito zero. Então basicamente o que é isso? Né? Se o cenário for de deflação, ou seja, inflação negativa, né, as correções ali não são feitas com esse viés negativo. Elas travam ali no efeito zero. Né? Não se calcula, não há perda ali nesse ponto. Ok? A deflação na atual circunstância é algo que percebemos. Aqui eles falam algo que também vai em linha muito com o que eu penso. Né? Eles enxergam essa deflação na atual circunstância como algo bom, algo positivo. Eu também vejo assim. Por quê? Né? A gente está falando num. O pessoal muitas vezes eles olham só para o bolso deles, né? Ah, eu quero receber, então a inflação tem que estar alta. Só que a gente tem que entender que num cenário de inflação altíssima é muito mais fácil os devedores não aguentarem ali a dívida e acabarem a gente ter ali alguns CRIs entrando em default, né? Não dando conta ali de arcar, e aí o fundo tem que realizar garantias, né? Então é algo que a gente não quer. Então talvez é muito melhor a deflação, dar um fôlego aí para os devedores se reorganizarem, não se perderem ali em números, em questões ali do fluxo de pagamento, fluxo de caixa, e a gente talvez retomar depois com operações muito mais saudáveis do que o que poderia ocorrer num cenário de inflação continuar alta. Né? Então, pessoal, não vamos olhar no próprio bolso, temos que ter uma visão bem mais ampla da economia como um todo, e talvez isso venha para o bem, assim como eles estão falando ali, eu também tenho essa visão.
E aqui eles falam que talvez vão estruturar operações ali indexadas ao CDI, né? Novas operações que estejam indexadas ao CDI. Pelo que eu vi na carteira ali ainda não tem nada, a gente vai passar ali, mas já estão deixando aí a questão do CDI em aberto para fazerem. Até o dia 15 de julho o fundo está com 75% de alocação em ativos-alvo, e até o final do mês com 90%. Então é como eu falei antes, né? Aquele caixa e aquele valor de alavancagem tende a cair, porque ele já vai alocar e pretende alocar 90% até o final de julho, né? Seguindo aqui no relatório, se coloquei a questão de despesas aqui, eu acho muito bacana. Se não me falha a memória, de todos os fundos que eu tenho, é o fundo que tem um menor índice ali de despesa. Então, o pessoal realmente consegue ali fazer um trabalho bem otimizado, né, digamos assim. Bem legal por parte deles. Já partindo para a carteira do fundo, aqui fala um pouco dos ativos, mas eu vou aqui na listagem. Aqui fala um pouco por estado e tal, não vou nem passar por isso aqui. Aqui que é o que me interessa, né? 2 pontos que me chamam a atenção, né, na carteira desse fundo. Primeiro, ele tem uma carteira de certa forma até bem diversificada, só que chega aqui na ponta, tem uma aposta muito grande em alguns ativos, né? Eita, selecionei tudo ali. Então nesse DEB Prima aqui, que é o primeiro, não consigo fazer a marcação. Nesse Lagoa Quente, que é o segundo, um na Bahia, um em Goiás, 16,6% do PL e 15% do PL. É uma exposição realmente muito alta nesses ativos, né? Muito alta. Tem outros ativos aqui com cota sênior também, ó, com uma taxa até melhor do que essa taxa aqui, ó. E apesar que ele tem uma concentração também nesse 5 Senses, teria que somar aqui para ver se tem mais. Acho que são só esses dois. Então assim, ó, ele tem operações aqui que daria para diversificar um pouquinho mais. Só que ele se concentrou aqui nessas duas primeiras, né? Não vejo de imediato como um problema, mas óbvio que nos gera uma necessidade de acompanhamento, né? Imagina a razão PMT dessa operação aqui, chega no mês que vem está com 70%, né? E é uma operação aqui com 15% do nosso PL. Então um risco, um medo aí que dá disso acontecer, né? Mas não é o caso, a razão PMT está alta, inclusive. Outro item que me chamou a atenção ali para... Deixa eu só desmarcar aqui. São os dois, tem 2 empreendimentos aqui com razão PMT abaixo de 100. Foram os únicos... tem um aqui com 30 que eu não tinha marcado. Araguaína, Crilo, pera. Foram os únicos ativos aqui que eu vi uma razão PMT abaixo de 100, o restante está tudo acima de 100. Então essas 3 é bom a gente ficar atento e acompanhando os relatórios gerenciais mês a mês, ver como que evolui isso aqui, né? Porque pode entrar num cenário um pouquinho mais preocupante, tá? Mas por hora vamos acompanhar e aguardar também posicionamentos aí do fundo, né? Esse aqui principalmente que está em 36, se chega no próximo relatório e cai ainda mais essa razão PMT, né, é um ponto que a gente talvez pode, se o fundo não colocar nada específico sobre isso, porque teria que colocar, né, no relatório, é algo que talvez a gente tenha que questionar o RI deles para entender melhor a saúde aqui da operação, né. Mas vamos acompanhando, qualquer novidade a gente vai pontuando aí. Aqui a proteção contra a deflação, 99% da carteira protegida, 1% sem proteção. Excelente isso aqui, né? Aqui a diversificação deles, né? Então o caixa aqui está com 29,6, né? E lá eu coloquei como caixa 50 e pouco, né? É justamente aquilo que eu falei. É a questão do time ali, quando eles divulgam aquele relatório oficial lá da CVM Receita, né? Por segmento alto deles aqui é multipropriedade e loteamento. São os 2 segmentos mais arriscados, então por isso que é um fundo que paga mais, né? Ele opera aí basicamente
todo num segmento extremamente difícil e arriscado, né? Então a gente tem que ficar de olho aí, é complicado a situação do fundo. Até por esse risco alto, né, que eu pretendo reduzir um pouquinho a mão nele. A classe aqui, série única e sênior é a maior parte. É a soma das duas, né, que é tranquilo. Mezanino, subordinada, ali subordinada 7%, então é bem baixo o tanto de subordinada que ele tem. Por indexador, IPCA e GPM, então IPCA é o mandatório, como eu citei, não vi ainda CDI, talvez apareça CDI por aqui, né, por hora não tem. E a questão de obras que ele coloca aqui, a questão de garantia, né, se for executar a garantia, e a questão de obras que ele coloca aqui os percentuais médios das obras aí de cada empreendimento, né. A gente vê que a grande maioria está aqui já num estágio mais avançado. Temos uma quantia média aqui em 100% já de obras, né? E uma boa parte também ali num estágio um pouquinho mais inicial, né? Os percentuais aqui, a distribuição é meio estranha, mas estágio mais inicial, né? Um pouco da cotação aqui, o desempenho no mercado secundário, o fundo já chegou aqui em R$ 140 e agora está sendo negociado em 112. A mínima dele, depois da abertura em 100, né, foi 102. Então está negociando bem acima aí da abertura. A base de cotistas que subiu muito, um aumento muito alto aqui na base de cotistas. Olha essa curva, uma curva linda aqui de aumento. É um gráfico que todo mundo que olha queria assim, principalmente para resultado, né? O resto aqui tudo tranquilo, ele fala bastante de dividendo aqui, curvas e tal de dividendo, alguns pontos positivos do fundo, FII mais rentável 2021, a base de cotista alta, participando do IFIX e tal. Nada muito que a gente possa comentar aqui, né? Exclusivamente esse último item, acho que é a última marcação que eu fiz. O fundo fala que, né, se houver ali uma deflação, agora que ele está protegido e tal, o dividendo mínimo esperado por cota é 0,98, né? Mas aqui é claro, acredito eu, né, que tendo todas as operações adimplentes, né, a gente espera que esteja e tal, e o mínimo é 0,98. Então vamos aguardar e ver se chega nesse patamar mesmo, né, e ver o que vai acontecer com esse povo aí que entrou tudo agora no fundo porque ele está entregando bastante. Ver como que vai ser para esse pessoal, se eles vão aguentar o tranco, se eles vão sair vendendo feito louco, né? Vamos acompanhar e ver. E aqui ele fala dos ativos, dá um detalhamento ali de cada ativo, a gente não vai nem falar de cada um. É importante que cada cotista entre, conheça realmente os ativos do fundo, né? E é isso, pessoal, um pouco do relatório gerencial, um pouco do fundo, um pouco da minha visão. Espero que todos aí consigam ter uma visão clara do fundo, saibam identificar os riscos e saibam o tamanho da mão que pode entrar aí para não ter prejuízo no fundo, ok? Bons investimentos para todo mundo. Forte abraço, pessoal. Até mais.